Muito prazer, me chamo Marcos Trigueiro, tenho 23 anos e há mais de 3 anos iniciei minha jornada no mercado financeiro como planejador. Saí do absoluto zero e hoje eu tenho um faturamento anual de mais de 150 mil reais. Além disso, eu também sou sócio da Think Finance, que tem como missão transformar o Brasil através da educação financeira. E a gente faz isso por meio do apoio ao profissional educador financeiro. E eu venho aqui para te convidar a descobrir um pouco mais sobre essa profissão que está transformando a vida das pessoas. Você sabe o que é que faz um planejador financeiro? Você sabe qual é a importância desse profissional na vida das pessoas? Antes de te falar sobre a importância desse profissional, eu vou te explicar um pouco sobre o cenário nacional em relação a finanças. E a gente sabe que educação financeira no Brasil é um cenário extremamente precário. Hoje, a gente não tem, nas faculdades de economia, uma cadeira sobre educação financeira. Algo que deveria ser visto pelas pessoas desde o ensino básico. Algo que deveria ser visto e conversado até mesmo em casa, de pai para filho. Mas a gente não tem essa educação financeira em momento nenhum da nossa vida, infelizmente. A gente tem um dado muito preocupante no Brasil, que é de que 8 a cada 10 famílias terminam endividadas no final do mês. Então é um dado extremamente alarmante. E dessas duas famílias que não terminam endividadas, uma termina no 0 a 0 e outra consegue poupar e guardar determinado valor mensalmente. Só que dessas famílias que ainda assim conseguem poupar e guardar um valor mensalmente, será que elas conseguem dar o melhor destino para esse valor? A maioria delas não. Por quê? Porque elas não têm uma pessoa específica com inteligência financeira, com expertise no mercado financeiro, para guiá-las nessa tomada de decisão. E quando a gente fala de tomada de decisão inteligente, aí sim vem esse profissional planejador financeiro na vida das pessoas. Esse profissional, ele vai servir para otimizar a relação das pessoas em relação às suas finanças pessoais. Ele vai servir para mostrar o entendimento de todo o orçamento que aquela pessoa tem na sua vida financeira e fazer com que aquela pessoa tome decisões financeiras mais racionais ao invés de decisões financeiras emocionais. Até porque decisões financeiras racionais são decisões financeiras mais inteligentes. E decisões essas que são alinhadas com seus objetivos, com todos aqueles sonhos que ela pretende conquistar ao longo da vida, que ela só vai conquistar se tiver uma boa relação com o dinheiro. Seja uma viagem de intercâmbio, seja a conquista do primeiro carro ou até mesmo a conquista do tão sonhado imóvel próprio, que é a maioria dos sonhos da população. Esse profissional, ele é imprescindível na vida das pessoas. Por quê? A relação que as pessoas têm com o dinheiro hoje, ela é reflexo de diversos tipos de traumas, seja depressão, seja ansiedade. E para aqueles que possuem e vivem um relacionamento, divórcio no Brasil, a maior causa de divórcio hoje é causada por problemas financeiros. Então, se não tiver uma boa relação com o dinheiro, seu relacionamento ele está em xeque. E o planejador financeiro é o profissional que, a partir da melhoria da relação das pessoas com o dinheiro, ele salva famílias e ele salva vidas. E ele salva vidas porque pessoas também tiram vidas por causa de uma má relação com o dinheiro. Se você quer saber quais são as principais competências e habilidades que o planejador financeiro precisa ter para transformar a vida das pessoas, eu vou te contar nesse vídeo. Agora que a gente entendeu um pouco da precariedade do cenário em relação à educação financeira, eu vou te explicar quais são as principais habilidades que o planejador financeiro precisa para poder transformar a vida das pessoas. Eu gosto de dividir em 3 grandes blocos: conhecimentos técnicos, habilidades interpessoais e habilidades analíticas. Vou entrar fundo em cada um desses grandes blocos, começando por conhecimentos técnicos. Por que é importante um planejador financeiro ter conhecimentos técnicos? A gente sabe que a maioria das pessoas não entende termos técnicos, a maioria das pessoas não entende sobre finanças. E o planejador financeiro é o cara que vai traduzir essa linguagem complexa e transformar ela em uma linguagem simples e adequada para cada uma dessas pessoas. Dentro de conhecimentos técnicos, existem os 3 principais que o planejador financeiro precisa ter: finanças pessoais e investimentos, economia e mercado financeiro e planejamento e gestão de recursos. Sobre finanças pessoais e investimentos.
é imprescindível que o planejador financeiro consiga entender e interpretar o orçamento das pessoas, para que ele direcione essas pessoas pelo melhor caminho, alinhando esse caminho com os interesses e objetivos financeiros. Além disso, ele também precisa interpretar quais são as melhores escolhas de investimentos para essas pessoas, selecionar bons ativos e ativos esses que também são alinhados com os interesses desses cidadãos. Sobre economia e mercado financeiro, é importante que o planejador financeiro tenha o domínio do mercado, tenha esse conhecimento técnico para entender as melhores oportunidades que irão surgir para as pessoas. Entender sobre taxa de juros, entender sobre microeconomia, sobre macroeconomia e sobre mercado financeiro. Ele precisa também identificar quando é uma boa oportunidade e quando não é uma oportunidade que é vantajosa. Até porque existe um conflito de interesse muito grande no mercado financeiro. E é importante o planejador estar preparado para poder defender os interesses pessoais de cada um. Sobre planejamento e gestão de recursos, é importante o planejador começar a traçar planos observando diferentes cenários tanto otimistas quanto pessimistas, para poder traçar a conquista dos objetivos financeiros individuais. E traçar, obviamente, de forma planejada, de acordo com a realidade de cada um. Se é uma pessoa que possui dívida, primeiro passo, quitar aquela dívida. Se é uma pessoa que quer montar uma reserva de emergência para a segurança financeira, ter que montar aquela reserva de emergência. E explicar qual é a vantagem para essa pessoa de ter uma reserva de emergência. A vantagem para essa pessoa de se planejar, de se organizar e de ter essa educação financeira. E aí a gente, resumindo, a gente tem finanças pessoais e investimentos. É importante para poder ter o domínio sobre o assunto e passar a melhor mensagem de forma técnica, traduzindo a linguagem complexa em linguagem simples. Economia e mercado financeiro, para poder ter domínio do cenário atual a nível macro e microeconômico, para passar as melhores oportunidades do mercado para o cliente. E o terceiro ponto, planejamento e gestão de recursos, para poder projetar as conquistas de forma direcionada para as pessoas. Agora que eu te falei sobre os conhecimentos técnicos necessários para um planejador financeiro, a gente vai falar sobre algumas habilidades. E a gente tem as habilidades interpessoais e as habilidades analíticas. As habilidades interpessoais, elas são extremamente importantes para que o planejador ele se comunique de forma eficiente com as pessoas, para que ele consiga trazer aquela pessoa cada vez mais para próximo da conquista do seu objetivo e também mais para próximo de buscar essa educação financeira. Por isso, esse planejador financeiro precisa ter uma comunicação clara e eficaz, ele precisa ter empatia e habilidade de escuta, e ele precisa também de ter uma habilidade de negociação e de relacionamento interpessoal. Quando a gente está falando de comunicação clara e eficaz, a gente está falando em traduzir uma linguagem financeira complexa em uma linguagem financeira que seja de fácil entendimento para as pessoas. E por isso, o planejador financeiro tem esse papel fundamental, esse papel de tradução, de ensino, de educação. E para educar, você precisa se comunicar de forma eficiente, de forma eficaz. Outra habilidade é a empatia e a habilidade de escuta. Se você não se colocar no lugar das pessoas, você não vai conseguir entender a dor dela. Empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do próximo. Então, para isso, você tem que trazer os sonhos daquela pessoa para você, você precisa trazer as dores daquela pessoa para você. Se você internalizar isso, você vai conseguir ter empatia e ainda assim fazer com que o sentimento daquela pessoa de buscar educação financeira também seja seu sentimento. E aí, através da comunicação eficaz que a gente acabou de falar, você vai conseguir entregar o resultado que aquela pessoa espera. E o último ponto sobre habilidades interpessoais é a habilidade de negociação e de relacionamento interpessoal. O planejador financeiro é a pessoa responsável por defender os interesses das pessoas em meio às relações conflituosas que existem no mercado, como, por exemplo, juros elevados, investimentos que não são atrativos em relação aos objetivos financeiros das pessoas,
Então a gente precisa ter uma habilidade de negociação, o planejador financeiro precisa ter essa habilidade de negociação para poder atuar juntamente com esses agentes para defender o interesse e os sonhos das pessoas. Resumindo, sobre habilidades interpessoais, a gente tem a comunicação clara e eficaz para traduzir uma linguagem complexa em uma linguagem simples e objetiva. A gente tem a empatia e a capacidade de escuta como interesse genuíno nos sonhos e nas dores daquela pessoa. E a gente tem as habilidades de negociação e os relacionamentos interpessoais para defender os interesses daquela pessoa perante as relações conflituosas que existem no mercado. Além das habilidades interpessoais, o planejador financeiro também precisa ter habilidades analíticas para poder interpretar diferentes cenários e chegar a diferentes conclusões personalizadas de acordo com os interesses que ele já buscou essa empatia das pessoas. Existem 3 habilidades analíticas que são imprescindíveis. A primeira delas é o raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas. O planejador financeiro é o profissional que vai trazer as principais respostas e de forma rápida e eficaz para as pessoas. Então ele precisa ter o raciocínio lógico de dizer se aquele caminho que a pessoa vai querer seguir é um caminho bom ou um caminho ruim, para já de cara fazer com que aquela pessoa tome uma decisão racional ao invés de uma decisão emocional. E a capacidade de resolver problemas entra nessa parte de raciocínio lógico, porque a pessoa, quando vai buscar uma ajuda profissional, ela vai buscar para resolver uma dor, para resolver um problema. E ele precisa, de fato, entregar esse resultado. Tirar aquela pessoa do cenário em que ela está e levar ela a um patamar que antes ela nunca esperava atingir. Por isso que ele tem que resolver esse problema sim. A segunda habilidade, dentro da habilidade analítica, é a análise de dados e a interpretação de cenários. Porque o planejador financeiro vai passar por diferentes cenários, desde o cenário otimista até o cenário pessimista, e vai traçar diferentes linhas de raciocínio para fazer com que seu cliente, mensalmente ou diariamente, siga todo o planejamento que ele montou. Então ele precisa analisar e interpretar toda aquela linguagem financeira, todo aquele orçamento financeiro que o cliente vai passar. Então, se ele não tiver essa capacidade de analisar, de interpretar e projetar, entender os diferentes cenários que o seu cliente trouxe, ele não vai conseguir fazer com que aquela pessoa tenha resultado, com que aquela pessoa conquiste aquilo que ela deseja de fato. E o último ponto sobre habilidades analíticas é a tomada de decisões estratégicas. Então, o planejador financeiro, ele vai traçar um plano personalizado para aquela pessoa atingir os seus objetivos e vai fazer, através de diferentes perspectivas, aquela pessoa fazer com que aquela pessoa mesmo chegue a... Por isso é que ele precisa ter a capacidade de tomar essas decisões estratégicas. E decisões estratégicas são decisões que levam as pessoas mais rápido para a conquista dos seus objetivos. E existe um mito por parte das pessoas de que para trabalhar no mercado financeiro você precisa ser formado em economia, em administração ou em ciências contábeis, ou até mesmo ter uma pós-graduação em planejamento financeiro. Isso é um mito, não é o que acontece de fato no mercado hoje. Pegando o exemplo do meu sócio Henrique, ele é formado em Direito e hoje ele atua como planejador financeiro. Trazendo para o meu exemplo pessoal, eu ainda não terminei a faculdade de Economia e eu já atuo como planejador financeiro há mais de 3 anos. Então, assim que quando eu ingressei na faculdade, 2018 e 2019, eu já busquei cursos livres para me desenvolver, me capacitar e me transformar um planejador financeiro referência no mercado hoje, atendendo e levando a educação financeira para uma carteira de mais de 100 famílias e transformando a vida dessas famílias através da mudança da relação delas em relação às suas finanças pessoais. Outra forma também é você tirar certificações, se tornar um profissional singular nesse mercado. Você não precisa de um período de 6 anos para começar a sua carreira como planejador financeiro. Você pode, através de um curso livre, iniciar hoje mesmo e começar a ter uma renda extra. Então, lá atrás, quando eu comecei a fazer meu curso livre, eu enxerguei as possibilidades
que a profissão de planejador me proporcionava, toda a parte de liberdade geográfica, toda a parte de autonomia, toda a parte do crescimento do setor por muita gente não saber nada sobre educação financeira, e me apaixonei pelo que eu faço hoje. E talvez você esteja precisando justamente buscar essas mesmas informações. E depois que você busca essa capacitação profissional, não adianta você ficar na teoria. É imprescindível que você vá para a prática também, porque teoria por si só não resolve dor de ninguém. Então você tem que buscar atender pessoas, você tem que levar educação financeira para as pessoas, porque com o conhecimento financeiro que você vai adquirir através de uma capacitação, você vai conseguir levar a educação financeira e transformar a vida de pessoas que você nem fazia ideia de que você conseguia. Porque o pouco que você sabe sobre educação financeira, e óbvio, você vai aprendendo mais com a prática, com o passar dos anos, vai ajudar muita gente. Então você também tem que buscar pessoas experientes no mercado, você tem que buscar pessoas que já estão onde você quer chegar. Você tem que buscar mentores que vão facilitar, que vão guiar e te auxiliar nessa jornada. Assim como eu fiz quando eu comecei. Eu troquei networking com outros planejadores financeiros que já eram experientes no mercado. E eles puderam me dar algumas dicas para eu não errar aonde eles erraram, o que facilitou a quantidade de pessoas que eu consegui ajudar no pouco período de tempo que para a época eu tive de capacitação. Então é de fundamental importância que você comece a levar a educação financeira para as pessoas, que você comece a transformar a vida dessas pessoas através do planejamento financeiro, e também é extremamente fundamental que você se conecte com outros profissionais experientes no mercado, para que você troque figurinha com esses profissionais, tenha mentores para guiar e facilitar o seu sucesso nessa profissão. E muita gente não sabe por onde começar. Comece olhando para debaixo do seu travesseiro, para dentro da sua casa. Sua família, ela está em qual categoria hoje? Naquelas 8 famílias que eu comentei anteriormente? Ou ela está naquela família que termina no 0 a 0? Ou ela já consegue poupar uma grana? Comece levando a educação financeira para as pessoas próximas a você. E você entregando algum tipo de vantagem, entregando um certo resultado, a sua família, ela vai lhe recomendar, lhe indicar para as pessoas do próprio networking dela também. E aí é quando você começa a atender o networking das pessoas que estão próximas, das pessoas que você inicialmente vai estar entregando resultado e transformando a vida delas. E melhorando sua jornada, sua prática e sua atuação. Mas você não conhece ninguém no mercado financeiro, não conhece nenhum planejador financeiro experiente. Com certeza, esses profissionais eles vão seguir pessoas que são referências nesse mercado. Então você pode utilizar uma rede social como gancho para poder chegar nessas pessoas. Utilizar de influenciadores financeiros famosos, como por exemplo o Primo Rico, como por exemplo a Natália Arcuri, com certeza vai ter vários planejadores financeiros experientes no mercado que vão seguir esses profissionais. E aí você vai estar se conectando com essas pessoas, pedindo dicas para que você não erre onde essas pessoas erraram no início. E esse é o poder da conexão. A conexão, ela vai te levar mais rápido aonde você quer chegar como planejador financeiro e, consequentemente, impactar positivamente mais vidas. E como eu te falei, 8 a cada 10 famílias terminam endividadas hoje no Brasil. Então, é um cenário nacional, quando a gente fala de educação financeira, extremamente precário. Mas se a gente olhar pelo outro lado da mesma moeda, termina que, para quem leva a educação financeira para as pessoas, para quem quer trabalhar com planejamento financeiro, é uma oportunidade. Então, a gente acaba entrando num oceano azul. Então, a gente vai trabalhar num mercado em que cada vez mais cresce, porque as pessoas precisam de um auxílio profissional nessa tomada de decisão em relação às suas finanças pessoais. As pessoas precisam de uma pessoa para direcionar elas sobre a melhor forma que elas vão lidar com o seu dinheiro. Então, termina aqui. Hoje, a gente tem diferentes formas de atuação como planejador financeiro. A gente pode atuar de forma freelancer, atuar de forma autônoma, sendo dono do seu próprio negócio, sendo empreendedor, ou você pode atuar
como consultor financeiro, planejador financeiro vinculado a uma determinada instituição, caso você não se sinta confiante o suficiente para atuar de forma autônoma, para ser dono do seu próprio negócio. Então, assim como eu atuo hoje, se você quer atuar de forma autônoma, você precisa ter um pensamento empreendedor. Você precisa investir em um planejamento estratégico eficiente. Pensar em como você vai transformar cada vez mais vidas através de educação financeira. Você precisa investir em marketing. Você precisa estar presente no mercado. Porque quem não é visto, não é lembrado. E existem 3 tipos de pessoas. Aquelas que sabem que precisam de uma educação financeira e vão atrás, mas não encontram ninguém que pode proporcionar isso para elas. Aquelas pessoas que sabem que precisam, mas não vão atrás. E aquelas pessoas que não sabem de jeito nenhum o que é educação financeira, nem que precisam disso. Então você tem que se posicionar de uma forma para atingir o público específico para o seu negócio. Porque você vai atingir cada vez mais pessoas e você vai levar a educação financeira para elas porque elas precisam disso. E é gratificante você transformar e levar as pessoas para outro patamar de vida. E como eu te falei, o mercado para você levar a educação financeira para as pessoas é um mercado extremamente amplo. Então, atuar como planejador financeiro não está distante de você, está ao seu lado. Se você quiser, você pode começar amanhã. É só você buscar um curso de formação ou uma capacitação profissional que lhe permita e que você confie para que você tenha esse conhecimento e leve essa educação financeira e transforme a vida das pessoas através do planejamento financeiro. E existem muitas pessoas que, assim como eu me encontrei lá atrás, estão iniciando agora suas formações acadêmicas. Está entrando num ciclo de 6 anos para passar por um estágio, ser muito mal remunerado, para só aí então começar a, de fato, entrar nesse mercado de trabalho. Então essas pessoas, se começarem a olhar com outros olhos para a profissão de planejador financeiro, que é uma profissão que permite com que você alavanque e antecipe seus resultados, vai chegar a um patamar totalmente diferente do que imaginava a partir do momento que entrou naquela formação. Porque tem muita gente que se frustra, se desanima, não consegue ver perspectiva de ajudar o próximo na sua profissão, não consegue ter uma liberdade. Você pode ter tudo isso através da carreira de planejador financeiro. Nesse vídeo eu te falei da importância da profissão de planejador financeiro na vida das pessoas em meio à precariedade do cenário nacional. Nesse vídeo eu te falei sobre as habilidades que um planejador financeiro precisa ter para passar uma melhor mensagem para as pessoas, ter conhecimentos técnicos, habilidades interpessoais e habilidades analíticas. Nesse vídeo eu te falei sobre como você pode começar nessa jornada e se transformar, se tornar um planejador financeiro. Nesse vídeo eu te falei que um planejador financeiro com 3 anos de atuação pode ganhar no mínimo R$150 mil por ano. E nesse vídeo eu também te falei sobre como é que você pode transformar diretamente a vida das pessoas através da educação financeira. Que é isso que um planejador financeiro faz com as pessoas. Ele eleva a relação dessas pessoas em relação a finanças pessoais, levando essas pessoas a atingirem patamares que antes elas nem sonhavam. Eu queria te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final. E se você quer entender como é que a profissão de planejador financeiro ela afeta diretamente a vida das pessoas e otimiza a relação dessas pessoas com as suas finanças pessoais, eu venho te convidar para continuar seguindo as nossas redes sociais, acompanhando os nossos conteúdos e fiquem atentos ao nosso blog no site da Think Finance, porque lá a gente posta dicas semanais para planejadores financeiros que estão iniciando nessa jornada. Muito obrigado e até a próxima.